Olá, você está no Projeto Pop e hoje vamos falar sobre um dos monstros mais famosos do cinema. Você conhece ele, o Godzilla. Mas será que ele poderia existir de verdade? Quais seriam as características e os desafios de uma criatura tão gigantesca e poderosa? Bom, vamos descobrir juntos nesse vídeo, mas não antes do seu like. Galera, o seu like é muito importante, é o que nos dá força para continuar com esse projeto para vocês. Aqui falamos sobre ciência de qualidade e, é claro, no mundo da cultura pop. Já deixou seu like? Então, bora lá! Origem. Galera, o Godzilla é um personagem que surgiu no Japão em 1954. Como uma metáfora dos horrores da guerra nuclear, ele foi inspirado pelos ataques atômicos às cidades de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, e pelo incidente do navio Daigo Fukui Maru, em 1954, que foi exposto à radiação de um teste de bomba de hidrogênio realizado pelos Estados Unidos no atol de Bikini. O Godzilla seria uma espécie de lagarto pré-histórico que foi despertado e mutado pela radiação, adquirindo um tamanho colossal e a capacidade de soltar um raio atômico pela boca. Mas será que isso seria possível na realidade? Realidade. Bem, a resposta é não muito. Vamos começar pelo tamanho do Godzilla, tá bom? De acordo com os filmes, ele teria mais de 100 metros de altura e pesaria mais de 164 mil toneladas. Isso é muito maior do que qualquer animal que já existiu na Terra. O maior animal vivo é a baleia azul, que tem cerca de 30 metros de comprimento e pesa cerca de 170 toneladas. O maior animal terrestre que já existiu foi o Argentinosaurus, um dinossauro herbívoro que media cerca de 40 metros de comprimento e pesava cerca de 80 toneladas. O problema é que o tamanho de um animal depende de vários fatores, como a gravidade, a disponibilidade de alimento, a temperatura, a pressão atmosférica, a estrutura óssea, o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema nervoso, entre outros. Quanto maior o animal, mais energia ele precisa para se manter vivo. O mais oxigênio ele precisa para respirar, mais sangue ele precisa para bombear, mais ossos ele precisa para sustentar seu peso, mais músculo ele precisa para se mover e mais calor ele precisa para regular sua temperatura e também mais neurônios ele precisa para processar informações e assim por diante. Isso significa que há um limite para o tamanho que um animal pode atingir. E esse limite depende de várias condições do ambiente em que ele vive. Dinossauros. Por exemplo, os dinossauros eram tão grandes porque viviam em um período em que a atmosfera era mais rica em oxigênio, o que facilitava a respiração. Além disso, eles tinham ossos ocos, como as aves, o que reduzia seu peso. Eles também tinham um metabolismo mais lento, o que diminuía seu consumo de energia. Mesmo assim, eles não chegavam nem perto do tamanho do rei dos monstros. Baleias. Galera, outro exemplo são as baleias, que são tão grandes porque vivem na água, que suporta seu peso e ajuda a dissipar o calor. Além disso, elas têm uma camada de gordura que as isola do frio e uma frequência cardíaca mais baixa, que economiza o oxigênio. Elas também têm um cérebro proporcionalmente menor, que consome menos energia. Mesmo assim, elas não são tão pesadas quanto o Godzilla, tá bom? Portanto, o Godzilla seria um animal inviável no ponto de vista biológico. Ele precisaria de uma quantidade absurda de alimento, oxigênio, sangue, ossos, músculos, calor e neurônios para sobreviver. Ele também teria problemas para se locomover, pois seus membros não suportariam seu peso. Ele ainda teria dificuldades para respirar, pois seus pulmões não seriam suficientes para trocar gases. Ele ainda teria risco de superaquecer, pois seu corpo geraria muito calor e não teria como eliminá-lo. Ele ainda teria atrasos na transmissão de sinais nervosos, pois seu cérebro ficaria muito distante de suas extremidades. Enfim, ele seria um desastre biológico.
raio atômico. Galera, a gente sabe que uma das armas mais poderosas do Rei dos Monstros é o seu raio atômico, não é verdade? Mas se ele existisse, biologicamente isso seria possível? Bem, a resposta é talvez. Existem alguns animais que conseguem produzir e emitir eletricidade, como as enguias, os peixes elétricos e os ornitorrincos. Eles fazem isso através de órgãos especiais chamados de eletrócitos, que são células modificadas que armazenam cargas elétricas e as liberam quando estimuladas. Essa eletricidade serve para várias funções, como defesa, ataque, comunicação, navegação e detecção de presas. No caso do Godzilla, ele poderia ter sim um órgão semelhante na sua garganta, que acumularia cargas elétricas provenientes da radiação e as disparariam pela boca. No entanto, isso também teria alguns problemas, tá? Primeiro, ele precisaria de uma fonte constante de radiação para alimentar o seu raio, o que não é muito comum na natureza. Segundo, ele precisaria de uma forma de proteger seu corpo da radiação, que é muito nociva para as células. Terceiro, ele precisaria de uma forma de isolar o seu raio do ambiente para evitar que ele dispersasse pelo ar ou pela água. Quarto, ele precisaria de uma forma de direcionar o seu raio para o alvo, sem que ele desviasse pelo campo magnético da Terra. Quinto, ele precisaria de uma forma de controlar a intensidade e a duração do seu raio para não causar danos a si mesmo ou aos seus aliados. Sexto, ele precisaria de uma forma de evitar o recuo do seu raio, que poderia desequilibrá-lo ou empurrá-lo para trás. Enfim, ele precisaria de uma engenharia muito sofisticada para fazer o seu raio funcionar. Veredito. Então, podemos concluir que o Godzilla é uma criatura muito improvável de existir na realidade. Ele é fruto da imaginação humana que se inspirou nos medos e nas maravilhas da ciência. Ele é um símbolo da cultura pop que fascina e diverte milhões de pessoas pelo mundo. Ele é um ícone de cinema que protagoniza filmes épicos e emocionantes. Quem aí não amou ver o Godzilla tretar com King Kong? Foi épico demais. Ele é o rei dos monstros e enfrenta adversários formidáveis para defender o nosso planeta. E você, curtiu o vídeo? Então já se inscreve no canal, porque aqui você vai sair sempre aprendendo algo sobre ciência e cultura pop. Vocês são incríveis, muito obrigado, até mais, tchau!